Bom, pessoal, a questão deixa claro que o autor fez vários experimentos para estudar a reação entre o óxido de cálcio e a água. Isso vai produzir uma base ou hidróxido, chamado hidróxido de cálcio. E ele mostrou que a temperatura foi medida ao final de cada experimento e foi registrado nessa tabela. Como primeiro passo para a gente interpretar as alternativas que vêm a seguir, é necessário que a gente monte a equação que mostra a reação entre o óxido de cálcio e a água. O óxido de cálcio tem fórmula CaO. A água tem fórmula H2O. Juntos, ao reagirem, dão origem ao hidróxido de cálcio, CaOH2. Então, a equação ela não vai carecer de balanceamento. Todos os elementos e as quantidades deles que aparecem no reagente são as mesmas quantidades e elementos que aparecem no produto. Então, a gente percebe que a proporção é: a cada 1 mol de óxido de cálcio, é necessário 1 mol de água para formar 1 mol de hidróxido de cálcio. Por isso, a proporção aqui é 1:1. E a gente vê que o experimento 1, eles colocaram 1 mol de óxido de cálcio e nada de água, 0 mol de água. Ou seja, se não tem água, não tem reação. E ele diz que a quantidade de material reagente em mol colocado para reagir é sempre igual a 1 mol. Ou seja, a soma do número de mols do óxido de cálcio e da água, que são os reagentes, dá 1 mol sempre. Então a gente percebe que o experimento, quando não coloca água, nos revela uma temperatura final de 25 graus Celsius, ou seja, uma temperatura que é rigorosamente igual à inicial, já que não houve reação, que não tinha água. À medida que a gente foi acrescentando água, ela foi reagindo com óxido de cálcio. E a soma da quantidade de reagente sempre tem que dar 1 mol. É bom não esquecer isso. A gente percebe que ao final da reação agora, a temperatura aumentou 5 graus Celsius. Ou seja, a reação elevou a temperatura do sistema. E à medida que ele foi executando a experiência, ele foi reduzindo a quantidade de óxido de cálcio e aumentando a quantidade de água. Bom, o que a gente percebe, pela equação balanceada, que o número de mols, ou a quantidade de matéria em mols de óxido de cálcio, é a mesma quantidade de matéria em mols de água. Ou seja, em todos os experimentos, a gente sempre teve mais óxido de cálcio do que água. Então, o óxido de cálcio foi o reagente em excesso, enquanto a água, o reagente limitante. Assim, vamos ver quais são as afirmativas que ele faz a seguir. Letra A. Os valores de X e de Y, para que a temperatura final da reação seja a maior possível, são 0,6 e 0,4. Bom, se a gente colocar 0,6 e 0,4 mols, respectivamente, de óxido de cálcio e de água, e se a soma, segundo a tabela, tem que dar 1 mol, com certeza a gente poderia ter colocado mais água e menos óxido de cálcio para reagir, porque a reação ia acontecer com mais material, com mais reagentes. Isso com certeza elevaria mais ainda a temperatura. Então, como a gente colocou menos água do que óxido de cálcio, a água vai limitar o processo e vai fazer com que a temperatura não suba tanto quanto se a reação tivesse acontecido com mais água e menos óxido de cálcio. E aqui, então, os valores de X e de Y, que são respectivamente o número de mols de óxido de cálcio e de água, que levariam a maior temperatura possível, seria 0,5 e 0,5. Então, a letra A está falsa. Letra B. O reagente limitante na reação do experimento 3 é o óxido de cálcio. Não, como a proporção é 1:1, o limitante é a água. Só vai reagir 0,3 mols de óxido de cálcio e vai sobrar 0,4. Há um excesso de 0,4. Então, o reagente limitante, o óxido de cálcio é reagente em excesso. A B está falsa. Letra C. Quantidade de produto formada no experimento 2 é de aproximadamente 15 gramas. Bom, então, no 2, colocou-se 0,8 do óxido de cálcio
para reagir com 0,2 da água. Se a proporção é 1 para 1, a gente percebe que colocando 0,2 mols de água, só vai consumir 0,2 mols de CaO. E vai formar, consequentemente, 0,2 mols de hidróxido de cálcio. Se a massa molar do hidróxido de cálcio são 40, mais 2 vezes. Esse 2 é o número de OHs que nós temos. Nós vamos multiplicar pela soma da massa de oxigênio e hidrogênio. Oxigênio 16, hidrogênio 1 grama por mol. Isso vai dar um total de 74 gramas por mol. Então, se a massa molar do hidróxido de cálcio é 74 gramas, logo 1 mol dessa base, desse hidróxido, tem massa 74 gramas. Se nós temos 0,2 mols de hidróxido de cálcio formado, então a massa dessa base obtida nesse processo seria da ordem de 14,8 gramas, o que é aproximadamente igual a 15 gramas. Portanto, a resposta dessa questão é a letra C. Mas vamos ver as outras duas alternativas para a gente poder investigar qual é o erro delas. Letra D fala que a relação molar estequiométrica na reação do experimento 2 é 4 para 1. Bom, o que ele está tentando nos dizer é que as quantidades colocadas reagem totalmente, o que não é verdade. As substâncias, elas reagem de acordo com a proporção mostrada segundo a equação balanceada. E mostrando, olhando, observando a equação balanceada, a gente percebe que a proporção é de 1 para 1 e não de 4 para 1, como ficou mostrado no experimento 2. A letra D está falsa. Letra E, a reação que ocorre entre o óxido de cálcio e a água é um processo endotérmico. Na realidade, essa reação é um processo exotérmico. Isso porque, com o aumento da temperatura, a gente percebe que o material, os reagentes, ao reagirem, eles estão aquecendo o sistema, eles estão aumentando a energia cinética do sistema às custas da energia potencial das partículas. Portanto, as partículas dos reagentes estão tendo uma redução na energia potencial para liberar essa energia, transformando-a em energia cinética das partículas, promovendo assim o aquecimento do material. Então, toda vez que uma reação, o sistema final, tiver maior temperatura que o inicial, é porque está havendo liberação de energia e o processo é exotérmico. Logo, a letra E também é falsa. Portanto, a resposta é a letra C.